até tô meio triste, né? Assim, né? Mas se bem que às vezes o universo até já te avisa e tu não tá conectado, não pega. Cheguei na casa da guria, o nome do passarinho dela, Pipix. Ah, meu Deus. Aham. Aí o nome do cachorro, Ted. O outro cachorrinho, Boleto. Aí, pô, aí o outro gato lá, o nome, Doc. Bah, a guria só pensava em dinheiro, sabia pedir coisa, pedir, tive que acabar com ela. Mas também, né? Perguntei qual era o nome dela, Natasha. Claudião, solta a vinheta. Nós estamos aqui no Clube do Livro. É isso aí, você é nosso convidado. Você já sabe como é que funciona. Nosso programa é uma revista eletrônica, mas nós temos alguns formatos alternativos para que você esteja conectado conosco. Um deles é o Clube do Livro do programa Hora. No Clube do Livro, nós sempre abordamos obras relevantes que realmente podem acrescentar na sua formação. E nós temos, nesse primeiro livro que estamos abordando, a companhia, a ajuda, o grande reforço de Kelly Magnus. Kelly, seja bem-vinda. Oi, Thiago, Tudo tudo bom? bem? Tudo Muito bem. obrigada novamente, né, pela possibilidade de vir pela segunda vez para falar desse best-seller do Dale Carnegie, numa noite de quarta-feira chuvosa, com friozinho, né? Mas nada como a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre a biografia, sobre o livro e sobre os nossos dias atuais, né? Então, eu que agradeço e vamos mergulhar hoje um pouco mais nessa leitura. Adentrando a obra. Sabe, tu falou do friozinho. É bom esse frio, né? Porque ele faz a gente lembrar que nós somos gaúchos, que a gente está no sul do Brasil. E vai ter frio, é do jogo. E aquece os corações, né? E como nós vamos falar de pessoas, né? De como elas gostam de ser tratadas, nada como um friozinho, um cafezinho, um chimarrão. Para relembrar você, a Kelly, ela é consultora e sócia da Efetive. Fala um pouquinho da Efetive para nós. Claro. A Efetive, ela está no mercado há mais ou menos uns 3 anos, né? Que a gente iniciou, somos em 3 sócios, eu, a Aline e o Marcelo, né? Vocês nos encontram lá no LinkedIn, no Instagram e no Facebook também, mas nós ficamos muito ativos lá no LinkedIn. O que a Efetive Consultoria em Carreiras ela tem de soluções para você e para sua empresa? Nós trabalhamos com recrutamento e seleção, né, para empresas. Fazemos também o projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, né, tanto ali para pessoa física como para pessoa jurídica em grupos. Fizemos o recolocação profissional também, né, que é quando o profissional, enfim, foi desligado, está fora do mercado e quer se recolocar novamente. Ou a gente trabalha a transição de carreira, que é quando eu quero sair do local que eu estou e quero para um novo segmento, quero trocar de área, enfim. E a gente também tem a parte de negócios, que aí é feita pelo meu sócio, o Marcelo Correia. Ele é especialista nessa parte de planejamento estratégico, viabilidade financeira, melhoria contínua dos processos. Então, essa parte mais estratégica fica com ele, né? Se você quer abrir sua empresa, ele vai lá e faz todo um planejamento da viabilidade, do plano de negócios, do plano de contas. Muito bom. Na realidade, é necessário esse raio-x. A gente sabe que, às vezes, por força de situação, o empresário, o empreendedor, ele vai e faz, né? Mas tem que ter esse raio-x, entender bem o negócio, né? Vocês podem auxiliar. Tu falou que um dos braços da Efetive é a questão de transição de carreira. Para a pessoa fazer esse processo, é necessário que ele tenha uma formação nessa
carreira que ele quer, já tem superior numa área e estava em outra? Ou, às vezes, vocês conseguem conduzir de forma diferente? O que a gente faz, né, Tiago? A gente faz uma análise. A gente não faz milagre. Sim. Nós somos profissionais que damos o direcionamento. Então, daqui a pouco, assim, eu sou um administrador e quero pular lá para uma área da nutrição, por exemplo. A gente vai dizer, olha, tu não tem a formação, né, não tem experiência, pouco provável que você não vá conseguir. Mas a gente tem muitas pessoas assim que estão migrando para a parte de gestão de pessoas. Então, a gente analisa, né, todo o histórico, a trajetória do profissional e a gente avalia as possibilidades de ela se recolocar naquilo que ela gostaria e dá esse direcionamento de quais cursos que ela precisa fazer, o que ela precisa se desenvolver. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma profissional que quer ser diretora de uma multinacional. A primeira coisa, ela tem inglês fluente para poder, né, visualizar esse up na carreira. Então, a gente vai analisar todos os diretores de uma multinacional, ver o que eles têm em comum e mapear com a trajetória dela. Então, assim, é feita uma análise e a gente fala de forma verdadeira e transparente, né? A gente não promete, o mercado é instável, oscila muito, a cada ano surgem novas profissões, né? Mas a gente tem algo assim que é paixão por ajudar as pessoas mesmo. Enquanto a gente não consegue recolocar ela no mercado, naquilo que ela deseja, a gente não sossega. Que legal, que legal. Porque às vezes a pessoa tem realmente esse potencial, tem esse desejo e precisa de alguém que esteja lá para orientando, né? Para que isso consiga chegar. Hoje em dia, tu comentaste sobre a questão de gestão de pessoas. Lá atrás, para alguém trabalhar nessa área, obrigatoriamente ele tinha um rito de algumas formações que garantiriam uma colocação para ele hoje. Hoje eu noto que algumas pessoas com o curso certo, com conhecimento empírico aplicado e realmente ser bom, ele pode acrescentar muito quando recolocado numa empresa ou montando a sua própria consultoria, se o cara realmente é muito bom. Né? Vocês têm que ter esse tino de dizer, olha, pode aprimorar mais aqui, pode avançar. Acontece sim, né, de a gente ter pessoas que têm, então, essas habilidades, ou ela vai desenvolver as habilidades, ela tem facilidade. A gente diz também que tem toda uma bagagem, a trajetória de vida. Eu sou um exemplo, a minha primeira formação, ela é em Ciências Contábeis. Sim. Fiz um pós em Controladoria e Finanças, e eu atuava na gestão, né, dentro das empresas que eu estava, eu fui gestora de alguns setores. E isso fez com que eu tivesse que treinar a equipe, dar feedback, entrevistar, recrutar, trabalhar várias coisas que dentro da parte de gestão de pessoas a gente visualiza. Então, eu fui adquirindo essa bagagem, fui vendo essa outra possibilidade de transição de carreira. Aí foi onde eu fui para a Dale Carnegie e desenvolvi, então, né, as 5 áreas que a gente chama de propulsoras do sucesso, que é a autoconfiança, a liderança, a comunicação, as relações interpessoais e a gestão emocional. Então, assim, a gente tem sim a possibilidade de se desenvolver para algumas profissões. Claro que se tem lá uma formação em psicologia, né, uma formação em gestão de recursos humanos, talvez, assim, para aquela pessoa que gosta de olhar a escrita de um diploma, vai reforçar mais assim a confiança, a credibilidade, mas não, tem muita gente no mercado muito competente, de muito sucesso, que teve uma formação inicial, né, que não era a de gestão em RH. Sim. Se a gente for até olhar para cima do próprio autor que nós estamos abordando, ele até não foi um catedrático, né? É um cara que ele fez teatro, né? Só que um mestre, né? Um autor de diversos livros, influenciou gerações, né? Até eu quero te perguntar algo. O que eu noto, assim, até em comum com o próprio Napoleão Hill. Ele fala muito no livro, o próprio Carnegie e o Napoleão Hill, ele fala assim,
entrevista com tal pessoa, entrevista com não sei quem, com entrevista com ex-presidente de tal grupo. Esse conteúdo, esse conhecimento, ele vinha também baseado na oralidade, no ele ouvir, talvez anotar e fazer conexões em todo aquele discurso que ele tinha com as entrevistas com os convidados, com os alunos. Né? Exatamente. Isso ele menciona ali no início, quando a gente teve o outro encontro, desse início dele, né? De fazer muitas entrevistas, de ir estudando os seus alunos, os seus participantes no treinamento e conciliar tudo isso, né? Olhar, extrair algo, como é que eu posso dizer, do comportamento do indivíduo. Ele estudou isso ao longo de 20 anos, né? E esse livro saiu depois de 20 anos que ele já atuava em treinamento. Então, ele foi estudando o que é o ser humano, né? O que há em comum nas pessoas de sucesso, o que elas desenvolvem que garante que elas tenham um alcance e uma realização pessoal e profissional, que se tornem pessoas satisfeitas, daquelas que não, né? Que não conseguem alcançar isso. E todos estes em comum tinha o trato com as pessoas, né? Sim. Eu estou aqui buscando algumas coisas que estão presentes até nos capítulos que nós vamos abordar no livro hoje, no nosso encontro, mas eu faço um paralelo que eu vejo assim, claro, cinema a gente pensa direto o cinema norte-americano, que tem uma penetrabilidade muito grande na cultura brasileira, né? O que a gente consome de filmes e música de lá é muito grande. Mas a gente sabe também, na Europa, tem países que têm desde o início na escola cadeiras ou matérias que seriam debate, ou a formação de discurso, né? A oratória, né? Ou até assim campeonatos regionais e até nacionais de oratória ou de debates, né? Redação, propriamente dita. Isso assim, alguns países desenvolvidos como algo muito presente na formação desse cidadão, desse aluno, desse estudante, o discursar, a oralidade, a oratória, mas principalmente a formação de uma linha de raciocínio e de pensamento, né? Me parece que isso faz falta na nossa sociedade. Esse incentivo a ler, falar, expressar, concatenar ideias, isso é importante, né? Eu acompanho isso justamente com a minha filha Giovana, né? Ela tem 16 anos, estuda num colégio ali do Menino Deus. Trocou, né, a grade curricular do ensino médio, ela está no segundo ano do ensino médio, e eu sempre vinha conversando com ela, por que não, nas escolas não implementaram a matemática financeira, por que não implementam essa questão mais psicológica, assim, de como tratar as pessoas, de como ser uma pessoa bem-sucedida, do quanto as relações importam, né? Quando elas chegarem ali na idade adulta e forem trabalhar, ter contato com outras pessoas, nas empresas, na sociedade. Hoje parece que eles, em função da era digital, do celular, do chat GPT que te traz tudo pronto, então o que eu vejo, assim, muito eles copiam as coisas então, assim, se eles copiam e o professor deixa passar, né? Então, por que isso está acontecendo? E o que a gente ouve muito lá dentro do treinamento também, que aí vai, né, de encontro ao que tu falaste. Muitos dizem assim, por que a gente não fez esse treinamento lá no ensino médio, né? Que a gente já se transformaria, já mudaria, já teria um novo olhar para o futuro, o que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa melhor, né, mais satisfeita, mais realizada, mais em paz comigo mesmo. Então faz muita falta realmente a escola ter essa visão. Até tem empreendedorismo na escola agora, né? Mas por que não prepara esse jovem também no lidar com as pessoas? É importante porque
boa parte. Aliás, é um dos temas que os capítulos tratam hoje, né? Em certo momento no livro, o Dale Carnegie entrevista um empresário que tinha tido uma trajetória de sucesso, e ele falou que um dos grandes segredos do sucesso dele era se relacionar bem com as pessoas, não ser alguém crítico, enxergar o positivo. Bom, a gente está iniciando hoje abordando o capítulo 2 e o capítulo 3 da parte 1 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O capítulo 2, o grande segredo de tratar as pessoas, e o capítulo 3, aquele que conseguir isso terá todo mundo a seu lado. Aquele que não o conseguir trilhará um caminho isolado. Nós vamos ir avançando, né, Kelly? Nesses 2 capítulos, batendo um papo um pouco sobre esses 2 capítulos do livro do Dale Carnegie. Dona Kelly, como podemos iniciar a abordagem do capítulo 2? Eu vou iniciar até a abordagem do capítulo 2. Ontem a gente teve um evento aqui em Porto Alegre, que foi o Menu de Negócios, né? E o assunto que eu até fiz uma palestra foi sobre o prosperando através dos relacionamentos, né? E aí eu trouxe muito isso, o quanto as pessoas querem se sentir importantes uma para as outras. E esse capítulo 2, né, o grande segredo de tratar com as pessoas, ele já no início ali, ele tem um estudo, né, do que as pessoas desejam na vida. Né? A primeira ali é saúde e preservação da vida, mas tem um item que é uma sensação de importância. Então, todos nós queremos ser importantes um para os outros. Como é que eu te demonstro que eu me importo contigo e que tu é importante? Pergunta. Conversando contigo, né? Mas mais te escutando. Como é que eu vou identificar nas pessoas as suas qualidades se eu não as observar? Então, o que a gente precisa, né? Praticar mais a escuta, observar mais, enxergar os pontos, as qualidades das pessoas. Teve uma pesquisa no LinkedIn também, que eu atuo muito lá no LinkedIn, que 85% das pessoas pedem demissão por falta de reconhecimento. Então, assim, olha só, o que gera, né? O que as pessoas estão ansiando por serem reconhecidas. Como eu já tive nos 2 lados, né? Eu já tive no lado do empregado e do empregador, muita gente escuta assim, eu passo um mês inteiro fazendo tudo certo e eu não recebo um elogio. E aí, na primeira falha, já vem uma crítica e vai tudo por água abaixo. Então, é essa sensação que as pessoas têm. Por quê? Porque a gente vive num mundo que não se elogia. Quando foi a última vez que tu te olhou no espelho e te elogiou? Talvez tu faça, mas a grande maioria não faça isso, né? Nem essa autovalorização. Nem essa autovalorização. Quem dirá para o outro, né? Lá no livro, ele traz, né, que esse desejo por ser valorizado é uma das coisas que nos distingue dos animais, né? Exatamente. Ele até traz o exemplo lá do pai dele que criava porcos e bovinos do focinho branco e tal, e participavam de competições. Aí, quando essas competições de porcos e de gado ganham a fita azul. Uma fita. Né? Aí ele falou assim, bom, meu pai tinha muito orgulho da fita. O porco e o gado, nenhum. O que a fita representava, né? Aí ele até conta que quando chegava uma visita na casa dele, ele esticava o pai dele chamava ele para esticar um tecido para mostrar que ele tinha ganho a fita. Ganho, né? Mas o bicho estava lá no passo, passando, né? Não, ele traz várias evidências, né, Tiago, ao longo aqui desse capítulo, e tem uma, assim, que eu achei, né, eu tenho certeza, que ficou bem forte, assim, que é de uma mulher, né, que ela tinha esse desejo de se sentir importante, então ela ficou acamada por 10 anos, e ela, literalmente, ela não saía do quarto, ela recebia o alimento, né,
ela deitou, ela se entregou. Sim. Então, todo aqueles 10 anos que tinha uma pessoa que auxiliava ela, aquilo ali fazia com que ela se sentisse importante. Então, ela tinha essa carência, essa necessidade. E essa pessoa, né, que já era uma senhora, ela se cansou e veio a falecer. E a pessoa sentiu falta, né, dessa outra que cuidava dela. E por 2 dias, como ela não apareceu, o que ela fez? Ela resolveu levantar da cama e ficou bem. Então, olha só a que ponto que chega um ser humano, né? Por querer esse reconhecimento, por querer se sentir importante. Isso ele problematiza isso, porque fala assim, que não há problema a gente se sentir importante, né? Não há problema nenhum a gente ir para frente do espelho, se produzir, né? Ficar bonito, se elogiar, não há problema nenhum. Agora, o que faz tu te reconhecer e tu te sentir importante fala muito sobre que tipo de pessoa tu é. No livro ele traz o caso do milionário Rockefeller, que para ele se sentir importante, uma coisa que alegrava ele gostava de, como tinha, né, um excedente grande, ele praticava caridade. Ele fala que ele montava hospitais para pessoas carentes no outro lado do mundo, e isso era algo que ele ficava feliz, ele se sentia importante fazer isso. Em compensação, ele traz de maneira contrapondo um bandido que o nome era Dillinger, né? Que era um bandido, que era um criminoso, que ele era criminoso para que isso fizesse sentir importante. Aí fala de um caso que ele invadiu uma residência, né? E eles chegam e falam, olha, eu sou o Dillinger, não vou fazer mal para vocês, eu sou o Dillinger. Ou seja, ele queria o reconhecimento, né? Mesmo que fosse pela delinquência. E ele traz, a gente consegue fazer um bom paralelo com os nossos dias, porque ele fala que muitos jovens vão para gangues, vão para criminalidade por esse reconhecimento. Né? Na verdade, eles querem se destacar no ambiente, né? Mesmo que esse ambiente seja negativo. Né? Quantas vezes a gente vê cenas assim na televisão deles mascarados, enfim, mas orgulhosos daquilo, né? É a vaidade também, né? Ali tem a questão da importância da vaidade, do ego. Então a gente sempre traz assim, se sentir importante, sim, faz bem, né? A gente tem que praticar o autoconhecimento, a autoestima, o autocontrole, mas isso tem que ter equilíbrio. Né? O excesso aí vai se tornar arrogância. Né? Então, eu lembro que no livro até ele fala que existe sim um número grande de pessoas que enlouquecem para se sentirem importantes mesmo dentro daquela loucura. Né? Ele traz até o caso de uma mulher que era rejeitada pelo seu esposo, e o esposo começou a rejeitar ela, comia em outro ambiente, e ela abandonou a sanidade, e aí no mundo de devaneios dela, ela tinha um filho, era casada com um nobre, né? Então... Mas tu viu o que o médico psiquiatra disse, né? E esse ponto me pegou. Que ele até não tiraria ela dessa insanidade, porque ali ela encontrava a felicidade. Se eu pudesse hoje, tivesse na minha mão, talvez não, porque ela era feliz. Ela era feliz. Naquele contexto, né? Então, é aquele ponto, é da nossa natureza esse desejo? Mas tem que haver uma dose correta. Um equilíbrio, né? Tem que ter, a gente tem que entender até que ponto a gente pode ou não querer algo, né? Sim. Até onde vai como se diz, até onde vai a minha liberdade, né? Sim. Com essa necessidade. Kelly, nós vamos dar uma paradinha, só para tomar uma aguinha, para hidratar a garganta. Então vamos tomar uma aguinha. Então. É um tic-tac, a gente já volta. Já voltamos. Já voltamos.
Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Faça do leão um sorrisão. Doe seu imposto de renda para a Kinder através do Fun Criança. O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais. Acesse kinder.org.br ou ligue 51 33 54 4700 e saiba mais. As crianças da Kinder contam com você. Programa Hora? Eu gosto. A rede mundial de computadores traz muito conhecimento e conexão aos usuários. Por sua vez, existe uma preocupação crescente com a segurança dos seus dados e as informações estratégicas do seu negócio. A GoFix é empresa especializada em cibersegurança e suporte de tecnologia. Entre em contato e conte com a GoFix. Aqui é o Vitor Pio, vocalista da banda Virtualidades. Acabamos de lançar o nosso clipe do single Aquele Azul. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook é @banda Virtualidades. No YouTube é só colocar ali Aquele Azul, que você encontra a nossa música lá. Espero que todos curtam e sigam a gente aí para continuar acompanhando o nosso trabalho. Feito, um abraço a todos. E do papel não vai sair. Queria ter visto a minha cara naquela cor e numa vitrola antiga voz. O programa A Hora está de volta. É isso aí, meu web espectador, minha web espectadora, você está conectado, você está conectada aqui no Clube do Livro do programa Hora. Coisa boa, você sabe, né? Você pode, aliás, é só chegar lá. Eu não costumo explorar muito esse tema, mas ativa o sininho. Eu pensei, será que eu digo, ativa o sininho. Compartilha, mostra para o teu amigo, olha só. Olha esse cara aqui, olha a Kelly, olha esse livro. Então, assim, vai lá, usa a ferramenta de compartilhamento, né? Manda o link para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo de qualidade que nós estamos produzindo para você, meu caro, minha cara, web espectadora. Estamos aqui com Kelly Magnus, diretamente do estúdio Pine Hill, onde nós apresentamos o programa Hora, nossa revista eletrônica, o programa Hora Entrevistas e o Clube do Livro. Kelly, me diz uma coisa, a gente está abordando hoje o capítulo 2 e 3 do livro, e a gente falava há pouco no último bloco da importância da pessoa se sentir importante dentro de um limite. O livro fala sobre a questão dos pais alimentarem de uma maneira saudável a autoestima dos filhos, eles desenvolverem uma autoestima. Como é que é isso? Como é que pega para ti esse tema que ele traz no livro? Esse tema é bem relevante, Thiago, e eu tenho uma evidência para trazer, porque nada melhor do que as evidências, né? Então, com a própria Giovana, minha filha, por exemplo, né? Lembrando a questão agora de fazer com que as pessoas se sintam importantes, tá? Então, tinha uma época, assim, que eu
eu até via ela no celular e dizia, não, ela tá ali jogando, ela tá ali se distraindo, então para mim aquilo era normal. E a Giovana, ela foi se criando assim muito introvertida, né? E eu fiquei pensando assim, onde é que está a minha culpa nisso, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu achava muito normal e natural e que passava batido, que a gente às vezes não fala para o filho, estava causando uma baixa autoestima dela. Então, o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a perceber as coisas que ela fazia, as mais simples, eu comecei a elogiar ela, eu comecei a olhar para ela assim, por que ela está naquele silêncio, né? O que ela está sentindo? Então, eu comecei a me tornar verdadeiramente interessada pela minha filha. Aí pode ser que tenham pessoas que digam assim, mas claro, toda mãe é interessada verdadeiramente pelos filhos. Sim, nós amamos os nossos filhos, mas a gente não dá a atenção devido à correria do dia a dia, às nossas demandas. Eles precisam muito da gente, mas às vezes eles não demonstram isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar o que ela fazia, a elogiar, né, do mais simples. Quando ela trazia algo da escola, eu sempre perguntava como é que foi. Ela fazia questão de me mostrar as provas, as notas dela, e dizia assim, sim, tu é muito dedicada, tu é muito disciplinada, tu é uma menina inteligente. Aí tem aquela coisa, assim, que os adolescentes, eles se comparam muito uns com os outros, aí ela dizia, porque eu tenho uma colega minha que só tira 10 e eu não consigo tirar 10. Eu disse, não, mas ninguém é bom em tudo. Olha só, ela tira 10 em português, tu tira 10 em matemática, né? Então, não se compare às outras pessoas. Melhor é você... Tô contigo mesma, né? Então, assim, tudo eu comecei a trazer luz para ela, para que ela olhasse cada atitude dela com elogio para ela mesma, né? Então, eu comecei a trabalhar essa questão dela, da autoestima, da autoconfiança, e ela foi despertando. Com 14 anos, a Giovana começou a trabalhar como jovem aprendiz, e aí eu vi que o quanto foi amadurecendo ela, eu trazer autoconfiança para ela. Sim. E é muito importante, porque às vezes a gente não tem que comparar os filhos, mas a gente tem que sim estimular eles a buscarem, a se conhecer. A se posicionar, né? A gente sempre ouve esses autoconfiança das pessoas. Forma como nós alimentamos nossos filhos, né? A gente se preocupa com uma dieta equilibrada, que vai ter saúde, a gente se preocupa com isso. Temos também que alimentar a autoestima dele de maneira adequada. Dentro do livro, ele traz o exemplo de um empresário que tinha adotado a política de elogiar as pessoas. E aí ele tinha uma maneira de pensar sensacional, que era assim, bom, todo homem tem algo melhor que eu em alguma coisa, né? Talvez não seja melhor em todas as coisas que ele fazia, mas em alguma coisa aquela pessoa seria melhor que ele. Então ele se treinava, se policiava para ter essa atitude, né? Então eu acho que é um exercício bom, né? E isso nos ajuda realmente a olhar o outro de outra forma. Mas
né, o autor nos traz que, via de regra, 95% do tempo a gente está pensando em quem? Nas nossas coisas, no nosso mundo, na nossa atividade. Então, talvez seja interessante a gente saber isso, que nós tendemos a pensar mais em nós, nas nossas coisas, e começar a valorizar o mundo do outro. Por sua vez, ele traz muito claro que esse reconhecimento, que esse elogio, ele é diferente do que, Kelly, que ele nos traz lá, que a gente conversava há pouco. A gente conversava há pouco, e exatamente, né? E infelizmente isso acontece muito. O elogio, ele é diferente da bajulação. Sim. Né? Ele ainda traz assim, o elogio para tu dar, tu tem que prestar atenção na pessoa, tu tem que olhar para ela realmente como ela é, né? E Sim. vem do coração. É isso que ele menciona no livro. O elogio vem do coração. A bajulação vem da boca. Né? E a gente até estava comentando, geralmente a bajulação não é um jogo de ganha-ganha. Eu estou bajulando porque eu quero alguma coisa. E ela é egoísta. E aí tu até trouxesse, ela não vai durar muito tempo. Ela não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, assim, que a gente elogie mais, que a gente reconheça mais as pessoas, que a gente valorize as pessoas, pare de pensar muito no eu, né? E olhe para o outro de forma genuína. Ele sempre traz, né? Aprecia as pessoas honestamente, com sinceridade e de forma genuína. Importante, né? É importante isso. A gente... ele traz o exemplo lá, um homem chamado Schwab, que ele elogiava sinceramente, ele tinha escolhido esse modo de viver. Aí ele entendia o quê? E é bem assim, né? Na nossa vida, tem alguns momentos, ou caminhos, ou viagens, que tu nunca mais vai voltar num lugar. Né? Tu passou, tu tá indo uma viagem para São Paulo de carro, tu vai parar num posto no meio do caminho, a chance de tu voltar ali é ínfima, é muito pequena tu voltar naquele local. Aí esse homem que ele traz, o nome de Schwab, ele fala que ele pensava assim, que onde ele passasse, ele queria deixar centelhas de gratidão. Ele como que exalasse um perfume bom por onde ele passou na maneira dele agir. E isso é interessante. Ele até sugere, né, se tu vai no restaurante, pede lá um bife, um filé, uma feijoada, e nesse friozinho, né, combina. Sim. Pô, foi bem feito, é obrigação do chefe, com certeza, mas podia não ser. Então, o cara fez bem feito. Chama lá o garçom, olha, meus cumprimentos pro chefe, disse que eu gostei muito. Né? Sabe que depois que eu li, né, a gente estava conversando isso no início. Essas habilidades a gente desenvolve. Né? E depois que eu comecei a desenvolver essas habilidades e passei por essa parte da leitura, eu comecei a praticar isso. Né? E vi o quanto é importante. E o que acontece assim? As pessoas não estão acostumadas com esse elogio. Se tu vai num restaurante, pede um café, né, uma feijoada, como se diz, um bife, e tu diz, olha, tá excelente, vai lá e elogia a cozinheira. Né? Ou chama ela aqui. Que bom se tu consegue dizer assim, chama ela aqui que eu quero dar o elogio pessoalmente. Eles ficam assim, extasiados, eles não acreditam, porque isso não é... Fora da curva, né? E isso a gente tem que fazer dentro de casa. Né? Às vezes, ali teu esposo, teu cônjuge, alguém está fazendo algo para ti e tu não é que tu pense que aquilo ali é obrigação, não, mas é tão comum todos os dias que tu só recebe. Né? E eu vou te dizer, acontece comigo também. Muitas vezes, quando eu me dou conta assim, de algum gesto que está sendo feito, eu volto e agradeço, né? Eu volto e elogio. Porque se tornam ambientes saudáveis e isso tem que acontecer também nas empresas. Agora, trazendo para o contexto dos negócios, todo mundo gosta de receber um elogio, de ser valorizado. E quando tu conversa com os profissionais, a valorização para eles não é só monetária, não é só financeira. Porque senão não tinha gente que estaria num ambiente
corporativo com um alto salário e sairia se só as finanças fossem importantes. Não, as pessoas querem ser elogiadas, reconhecidas, então elogie o teu grupo, né? A gente tem uma sessão lá na Dale Carnegie que é só de elogio, só de praticar o elogio. E tem que ver o que muda, né? O que muda que depois esses empresários, esses líderes, eles voltam para os seus ambientes e fazem isso com os seus colaboradores, aumenta o engajamento, aumenta a produtividade, o clima organizacional fica mais em sintonia. Nossa, o elogio muda muita coisa. Muita coisa. Ele é poderoso, Ele é poderosíssimo. O livro traz um exemplo e fiquei surpreso porque sou muito fã desse artista. Ele conta a história de um menino tímido, cego. Já sei quem é. Stevie Wonder. Isso, na sala de aula, e lá acabrunhado, até que um dia que entra um rato na sala de aula, o pessoal começa a gritar e meninas a chorar, e cadê o rato atrás dos armários? Aí a professora falou assim, ó, Steve, quero que tu use agora teu dom do ouvido. Nos ajuda a achar o rato. E aí ele se concentra, vai dizer, por ali e tal. E isso mexeu diretamente com aquele menino, né? Tipo, eu tenho um dom, me falta visão, mas a minha audição é excelente. E, como tu bem falou, ele é Wonder, maravilhoso, Steve Wonder. Não, ele comenta, começou com esse incentivo, né? Um elogio sincero. E ele comenta que foi a partir desse elogio que transformou a vida dele. Então, assim, às vezes tu pensa, isso não é muito relevante. Olha, tu tira alguém do fundo do poço com um elogio. Sim, sincero. Sincero. Sim, sincero. Um elogio de fato, né? Sabes que esse livro, ele também mostra como todo esse arcabouço de atitudes e posturas podem ajudar a pessoa na vida pessoal, na vida familiar e nos negócios. Ele usa a questão da apreciação sincera como, quando tu pratica isso, até no mundo dos negócios, como uma forma de realmente tu avançar em boas negociações. E ele usa um emblema, uma ilustração maravilhosa. Ele fala assim, ó, quando ele vai pescar, o Dale Carnegie fala, né? Quando eu vou pescar, olha essa aqui, Claudio, ele falou, eu gosto de morango com nata. Eu gosto de morango com nata. Mas quando eu vou pescar, eu não coloco lá no anzol morangos e nata, porque o peixe, ele não gosta de morango e nata. Eu coloco minhoca, que é o que o peixe quer. Então, na realidade, o que ele constrói? Existe uma necessidade humana de reconhecimento, de sente-se bem com elogios sinceros. Lá nos teus negócios, na tua empresa, com a tua equipe, tu utilizar de uma maneira positiva isso, né, só vai haver ganhos. Ele até traz um exemplo que eu achei sensacional, de um empresário que vendia combustível, e na cidade dele tinha uma empresa que comprava combustível de um outro parceiro lá. E isso ele ficava furioso. Esse cara quer acabar com a cidade, não valoriza a empresa local e tal. E aí o Dale Carnegie ficou observando aquilo. E aí teve Olha que louco. Aí teve um campeonato lá de debate, de oratória e tal, e esse empresário iria participar. E aí o tema era a questão de negócios e tal, e aí viria a tema o debate da questão da compra dos combustíveis e de negócios. Aí o Dale Carnegie falou para ele assim, fazer assim, eu quero que tu participe, né? Tu vai participar do campeonato, mas eu quero que tu seja a favor no debate dessa empresa que não compra os combustíveis contigo. Aí ele, como assim? Eu acho que eles estão errados. Não, mas eu quero que tu... Aqui não é errado e certo, é argumentação.
né, o campeonato de argumentação, de debate. Aí ele, então tá, ele começou a estudar, a entender por que o cara não comprava os negócios com ele. E aí o que ele fez? Ele foi lá naquele empresário e falou assim: olha, é o seguinte, ó, eu vou participar de um campeonato de debate, de oratório, e eu vou falar do teu negócio, né, que tu compra combustível de tal e tal forma e tal, não compra aqui, mas eu quero entender por que tu compra, o que te leva a fazer esse tipo de negociação, quanto que tu lucra. Aí o cara, beleza, chamou os outros colegas lá, começaram a dar os argumentos para ele para o debate, né? Aí, ó, o que acontece no final. Aí ele falou, ó, depois eu quero, no final, né, esse empresário falou, ó, depois eu quero que tu venha aqui e me fale como foi o debate, se tu ganhou, se foi bom ou não. Aí o seguinte, daqui uns dias, quando tu voltar, eu quero que tu venha aqui pra gente acertar a compra dos combustíveis com a tua empresa. Tu viu o que ele conseguiu? Ele conseguiu. Com essa... Ele na realidade... Ele inverteu, né? Ele podia... Não, vou me postar contra esse cara. Né? Mas ele falou, não, vou entender, vou ver. Então, como a dinâmica do elogio sincero, ele realmente pode ajudar tanto na esfera pessoal, familiar e no mundo dos negócios. Né? Exatamente. Tu sabe que até eu tenho uma evidência, eu tive um participante numa turma e ele disse assim, Kelly, eu fiquei 10 anos, né, trazendo para o mundo dos negócios, eu fiquei 10 anos tentando entrar num cliente e não consegui. Uma grande empresa do interior do estado. E aí eu fiz o treinamento do Dale Carnegie e entendi a importância do elogio, da conexão, né, de despertar o interesse na outra pessoa. E ele disse que, né, foi visitar essa empresa já no estacionamento, a diretora mal olhou para ele assim, né, e ele, ai meu Deus, o que eu vou fazer para conseguir entrar nesse cliente? Mas agora eu fiz Dale Carnegie, eu tenho que ter ferramentas. Aí ele disse que entrou na sala assim, deu de cara com um certificado do treinamento que ela fez do Dale Carnegie. E ele disse, então agora eu achei um ponto em comum, eu vou conversar sobre Dale Carnegie, sobre o treinamento. E começou a elogiar ela, a iniciativa dela, né, a tomada de decisão dela ter feito o treinamento, de depois ter encaminhado gestores da empresa dela para fazer o treinamento. Então, o que ele fez? Ele achou um ponto em comum e começou a elogiar. Mas é um elogio sincero, porque Sim. realmente ela tomou essa decisão, né? Ela pensa nos resultados da empresa, então ela investe na equipe. E ele disse que esse ponto de conexão, ele fechou um contrato com ela naquele dia. Então, olha o quanto que tu elogiar, né, sinceramente, honestamente, se tu tem evidência, tu presenciou isso, né? Por isso que a gente diz, pratique a observação, que tu vai conseguir tirar qualidades relevantes das pessoas e vai falar e vai ser verdadeiro. Então, o quanto que o elogio pode modificar, né? Em contrapartida, levando para o lado pessoal, eu também tive uma evidência há uns dias atrás, né, de uma pessoa com uma situação bem delicada, né, na vida pessoal, emocionalmente, e eu percebi pelo tom de voz numa gravação de áudio. No meu geral, no meu dia a dia, eu ia dar ali os meus conselhos, enfim, aquilo que me permitisse, mas não. Eu disse assim, pô, uma pessoa, né, inteligente, dócil, humana, que gosta de ajudar as pessoas, ela tem que olhar para ela como mulher e tomar uma decisão, se posicionar perante algo que tinha acontecido. O que eu fiz? Eu liguei por vídeo e disse, não, eu preciso olhar no olho dela e dizer o quanto que ela pode, o quanto que ela merece ser feliz, o quanto que ela é posicionada e por que agora não estava sendo. Então, o que aconteceu, só para não entrar muito no detalhe da coisa, ela disse assim, com aquela conversa, tu mudou a minha vida. Ela tomou decisões, enfim. Então, assim, a gente tem que estar muito querendo também fazer. Então, a Dale Carnegie traz que as coisas têm que ser intencionais. Eu preciso ter a intenção de fazer algo.
E aí eu consigo me planejar, inclusive racionalmente, para fazer isso. Assim. Fugir da emoção um pouco. Sim. Então, para te ver o quanto que é importante a questão do elogio, a questão de se colocar no lugar do outro, né? A questão de olhar para os desejos das pessoas e tu poder estar por trás disso, de dar um direcionamento, de dizer, ó, vai lá que tu consegue, né? Acredita em ti, acredita na tua capacidade, tá com dificuldade, vamos pegar junto, vamos fazer junto. Isso agora levando, né, para o ambiente corporativo. Sim. O quanto isso precisa ser construído nas empresas. E não tem muitos líderes que são omissos, né, com o que está acontecendo ali na sua equipe, não entra adentro, né, com a vida dos seus colaboradores. Então a gente tem empresários que não conhecem as pessoas do seu chão de fábrica, né? Muitos nem cumprimentam os porteiros. Pois e aí? Complicado, né? Aliás, no livro, ele fala no capítulo 2 ou 3, eu não tenho certeza, já que a gente já está fazendo essa amálgama do 2 e do 3, ele fala de um empresário que ele tinha a capacidade de decorar a palavra mais bela para cada pessoa, que era o nome da pessoa, né? E ele falou que esse empresário, ele desenvolveu tanto esse dom de memorizar o nome e sobrenome, e ele se esforçava, se empenhava para uma conexão, assim, Kelly Magnus, efetive, filha, tal, né? Ele tinha... existia uma pessoa ali, ele não queria... Não era só um funcionário, era alguém que fazia parte da vida dele, do negócio dele. As pessoas tendem a fazer qualquer coisa por esse líder, por esse parceiro, por esse empresário, que enxerga ele como humano, não só como uma peça que vai gerar tanto de lucro, né? As pessoas gostam disso, né? E aí me chamou a atenção que ele falou assim, que ele tinha um diretor, que aí um diretor abaixo dele disse, eu não consigo memorizar nomes. Aí ele pegou e entendeu que aquele cara não era para o negócio dele, né? Ele não queria aquele cara, porque se ele não conseguia guardar o nome da peça principal, que é os colaboradores, os parceiros do negócio, talvez ele não entendesse o negócio, né? Então a gente tem que também lembrar disso, né? A importância das pessoas de guardar o nome, de realmente saber que tem uma dor ali do outro lado, tem alguém ali do outro lado. Exatamente. Tem um princípio até do Dale Carnegie que fala na questão de que o nome da pessoa é o som mais doce, né? Que existe no mundo. E é justamente por isso, para que a pessoa se sinta única, né? Eu não vou tratar o outro como, o querido, né? Não é querido ou querida, não, é o Thiago, né? É o Thiago que toca piano, que é sociólogo, né? Que, enfim, que tem a sua essência. Sim. Então, assim, a gente... quando tu vai, por exemplo, num elevador, né? Eu sempre procuro olhar ali no crachá o nome da pessoa para agradecer, para falar com ela, utilizando o nome dela. E se não tem o crachá, a gente pergunta. Isso numa portaria, isso no corredor, aonde quer que seja, num restaurante, né? E a gente vê que as pessoas se espantam, porque elas não estão acostumadas com isso. Mas o nome, ele é muito forte, ele tem uma raiz, né? E, então, imagina tu passar pelo teu funcionário no corredor e dizer, oi, Thiago, tudo bem contigo? Como é que vai o teu dia? Como é que tá a tua família? Eles ficam assim, tu consegue uma cooperação voluntária, a pessoa se dedica, a pessoa... te segue no sentido assim, ela te vê como um líder e te dá apoio, te segue, e as coisas funcionam, as coisas engrenam, né? E ela também compartilha isso com os demais. Então cria um ambiente propício para esse clima bom, para essa valorização, para essa cooperação de todos, né? Muito bom, muito bom.
conhecimento na prática que vai gerar qualidade no negócio, na vida pessoal, na vizinhança, na vida. Tic-tac, paradinha, tá? É só uma paradinha. Tu não vai no sair, não vai no fechar, fica aqui. Segura aí, Segura. mais um pouquinho. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Solidariedade. Colaboração. União. Caminhar junto. Você pode participar. Colabore com a Associação 1+1. Comemorar nos une. Comemorar nos lembra quem somos. Cada momento com quem amamos é realmente especial. Vem fazer seu evento conosco. Solicite orçamento. P-Record sonoriza. Tudo para seu evento. Juninho Tonelada, eu quero mandar um salve para todo mundo que está acompanhando o programa A Hora de Thiago Marques. Quero desejar para ele muito sucesso, que ele nessa empreitada aí nova. Vou falar um pouco de mim, meu nome, né? Juninho Tonelada. Eu sou músico há mais de 20 anos, tive banda desde os anos 90, toquei em vários projetos. Ano passado gravei o meu álbum Invasão Alienígena. Peço para vocês ir lá no Spotify, deixar um likezinho lá, um coraçãozinho, ouvir as músicas lá, compartilhar, fazer toda aquela parada lá de, né, internet. Tô gravando meu segundo álbum agora e, né, quero aí tá mandando um abraço e dizer que eu tô acompanhando também, pode crer, e era isso, e tchá. O programa A Hora está de volta. Isso aí. Capítulo 2 e 3 da obra do best-seller de Dale Carnegie. Olha, o princípio que fecha o capítulo 2, nós falamos bastante, mas vale muito a pena repetir. Aprecie honesta e sinceramente. Aí as coisas começam a acontecer. Lá no capítulo 3, que é o título, aquele que conseguir isso, terá todo mundo ao seu lado, aquele que não o conseguir, trilhará um caminho isolado. Esse capítulo ele é muito interessante também, ele vem
nos mostrando como é importante você realmente se preocupar com o seu parceiro, você realmente se preocupar com o seu cliente, e isso faz toda a diferença, né, Kelly? Faz completamente, total diferença, né? Porque as pessoas não gostam de sentir que elas estão vendendo para elas. Elas gostam de sentir que elas estão comprando. Sim. Então é muito diferente. Tem técnicas para tu chegar no teu cliente, mas de preferência que tu, quanto menos tu falar e mais escutar e mais extrair do teu cliente as necessidades dele, né? O que ele precisa de ajuda, né? O que está acontecendo dentro do mundo corporativo, o que tem daqui a pouco na realidade da vida pessoal dele que está impactando nos negócios, mas isso de forma genuína. Então eu tenho que entrar, eu tenho que me aproximar do meu cliente, né? Mas eu não tenho que vender para o meu cliente, eu tenho que dizer assim, olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu tenho soluções, e ele vai se sentir seguro. A gente sempre diz que o cliente compra quando ele sente confiança e credibilidade. Sim. Né? E não aquela coisa assim, veio aqui me vender. Ninguém gosta disso. Sim. Na realidade, no livro ele fala a quantidade enorme de vendedores que existem, quantidade enorme de vendedores que não têm um bom resultado, por não entender que naquele momento, aquela relação, ele tem que lembrar que aqueles 95% do tempo que a gente passa pensando no nosso mundo, nas nossas coisas, nas nossas demandas, naquele momento, naquela relação, ele tem que esquecer um pouco isso. E tem que entender qual que é a dor do cliente dele. Como que o negócio dele pode ser uma solução para o cliente dele. E as coisas vão acontecer. Porque a gente sabe que, às vezes, se for avaliar no mundo corporativo, até no mundo dos negócios, ou no mundo comercial, existe aquele profissional que ele tira o pedido. Ele vende se tu foi lá comprar. Cláudio, eu até tenho... Cláudio não, desculpa, Thiago. Eu até tenho uma evidência, né, que na Efetive, um dos nossos valores é a ética, né, a transparência. Então, às vezes, acontece de chegar um cliente para nós... Kelly, me manda aí um orçamento para o projeto de plano de desenvolvimento pessoal profissional, ou recolocação. Eu sempre digo assim, não, antes de eu te mandar um orçamento, a gente vai fazer uma reunião, eu quero identificar o que realmente tu está pensando, qual é a tua necessidade. Eu não vou oferecer um produto por oferecer, se eu nem sei se aquilo vai solucionar, né, solucionar o problema do cliente. Então, assim, eu já perdi trabalhos, e digo realmente assim, é uma coisa que nós temos entre nós sócios, eu já perdi trabalho porque o cliente queria algo que não era o que ele estava precisando, né? Então, assim, não ia dar resultado, ia acabar daqui a pouco até deixando a imagem, o nome da Efetive de uma forma negativa. Então, quando eu chego para o meu cliente e digo assim, não, vamos conversar, eu quero saber onde é que tu quer chegar, né? O que tu precisa fazer para chegar nesse resultado? O que tu deseja para o teu futuro? O que está acontecendo hoje que tu quer trocar? Eles se sentem muito mais confiantes na tomada de decisão e na contratação do nosso serviço. Justamente por isso, porque a gente não quer vender, a gente quer resolver um problema. Sim. Entende? Então, isso traz muito mais credibilidade, fortalece a relação e... uma evidência, né, desse relacionamento fortalecido e desse trabalho feito com ética e transparência é que todos os nossos clientes, a grande maioria, ele vem por indicação. Né? A gente não precisa ir lá no mercado e buscar cliente. A gente tem muita indicação justamente por esse serviço prestado de forma humanizada, né? Que a gente diz que um dos nossos diferenciais também é esse atendimento humanizado e personalizado. É o Thiago que está lá na minha frente. Então, eu vou atender a necessidade do Thiago. Muito bom. Até no livro, ele traz, que é um exemplo, né, de 2 corretores. No livro, ele traz uma situação, ele precisava saber a estrutura da casa dele, que tinha adquirido num condomínio, numa construtora, e ele precisava saber a estrutura da parede para fazer algum trabalho.
E aí ele pergunta para um corretor, né? Eu preciso saber qual o material que é aqui. Aí o cara, olha, falou que ele já sabia, né? Liga lá na construtora tal, né? Que eles vão te dizer. Mas não, eu te ajudo, desde que eu te ajudo, não sei o que. Aí ele disse que no outro dia ele mandou uma carta ou ligou oferecendo um seguro para o imóvel. Ou seja, ele falou assim, ele não estava nem aí para minha dúvida, para o meu negócio. Né? Em contrapartida, o outro, o que ele fez? Aí ele traz exemplo de um outro corretor que ouviu, né, o que ele precisava, né? Toda a diferença, né? E aí conseguiu vender realmente o negócio dele. Mas ele pegou e fez o processo da maneira certa, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente via sobre a questão do reconhecimento, de ser sincero, né? Ser liso nas tuas relações, mas isso traz resultados positivos para os negócios. Sempre, né? Eu sempre digo assim, eu não vendo nada. Se eu tiver que vender, eu não vendo. Né? Eu soluciono situações, problemas que me trazem, né? Sim. Mas essa sensação de venda eu também não gosto. Assim. Quando fazem comigo, eu não gosto. Né? Eu tenho que... É um jogo do ganha-ganha, como a gente diz, né? Sim. A coisa da gente participar do mundo corporativo, do mundo comercial, a vantagem de trabalhar como tu, né, na Efetive, ou eu na empresa que eu faço, que eu represento quando eu estou lá na frente do cliente, saber que é algo que vai ser de benefício para o cliente, né, te dá bastante firmeza de realmente dizer para ele, olha, para ti, isso aqui realmente é o melhor, vai atender o que tu precisa, e adequando a negociação para realmente conseguir atender aquele cliente. Tiago, se tu for assim, se tu perceber o quanto que as pessoas gostam de se sentir importantes, tá? Se tu tiver um mínimo de cuidado possível, um mínimo de zelo, não tem como dar errado. Então, assim, vai mandar uma mensagem no WhatsApp, dá bom dia, tudo bem? Né? Tem gente que já dispara um produto para venda, não te cumprimenta. Eu trabalho com carreira, até uma dica que eu dou, né? Aproveitar aqui o momento, eu recebo e-mails assim, de profissionais que enviam currículo, no corpo do e-mail não existe nada, não existe um oi, tudo bem, meu nome é fulano de tal, né? Obrigada, não existe nada, simplesmente envia um currículo assim, sem uma saudação, sem um textinho mínimo, né? Então, assim, eu sempre digo assim... Segue o meu currículo. Não, quem dirá se isso segue o meu currículo? Tem gente que nem segue o meu currículo, né? Então, eu fico pensando assim... bom, se a pessoa não se preocupou, né? Não teve o capricho em alguns detalhes, o que eu posso... Né? Ainda assim, Tiago, como eu sei que muita gente não sabe fazer um currículo, eu, nas entrelinhas, eu tento detectar algo e eu ligo. Eu já admiti pessoas por ter esse feeling, assim, tô vendo que aqui a pessoa não soube fazer um currículo, mas eu vou ligar, eu vou conversar e eu vou extrair mais da trajetória profissional da pessoa, e ela acabou sendo contratada, mas é uma dica que eu dou, né? E a gente está aí para ajudar na elaboração dos currículos, do LinkedIn, tem no Google também, né? Quem quiser pode pesquisar lá, que tem algumas técnicas, mas eu quero dizer assim, se tu tiver zelo, cuidado com as pessoas, né? Ter interesse genuíno e observar para poder, né, elogiar, mostrar o quanto que a pessoa é importante, tu fecha bons negócios, negócios duradouros. No livro traz até um exemplo de uma gerente de um banco que, por força de necessidade, ela teve que mudar de cidade e teria que se recolocar numa nova instituição financeira, que era o que ela sabia fazer, que tinha formação. E aí, o que ela fez? Ela, como o livro
um tempo atrás, hoje talvez fosse um e-mail. Ela pegou e escreveu 12 cartas para bancos da cidade para onde ela estava indo, dizendo que, olha, nos 10 anos que eu atuo na área financeira, eu fiz tal e tal coisa. Provavelmente uma empresa que está sempre olhando para o futuro, como a sua, tenha interesse num profissional como eu, que adquiriu competências na retenção de clientes, captação de negócios, tal e tal. Né? Então, assim, ela não disse, eu quero tal e tal área, tal salário. Não, ela não falou isso. Ela falou, eu posso auxiliar em algumas frentes, seria um privilégio conversar contigo. Eu vou estar morando aí, né, por exemplo, em agosto, mas no mês de maio eu vou aí resolver algumas coisas. 11 de 12 chamaram a ela. É fantástica essa passagem nesse capítulo, me chamou a atenção realmente, porque o que ela fez? Ela, para as instituições financeiras que ela escreveu, ela elogiou as instituições, né? E aí ela elogia, ela coloca a instituição, né, lá num patamar de excelência, e aí ela diz, olha, e eu adquiri tal experiência ao longo da minha trajetória e posso contribuir para que vocês cresçam ainda mais. O que ela fez aí? Ela se vendeu, entre aspas, mas ela se vendeu elogiando a empresa, dizendo assim, eu posso agregar. Né? Ela não disse assim, ela não disse, eu quero esse emprego. Não, ela colocou à disposição a atuação dela, né? É como se fosse lá, aí voltando no capítulo 2, ela estava pescando com minhoca. Né? Ela estava dizendo assim, olha, eu tenho essa formação, eu aprendi tal coisa, 10 anos de tal área, já fiz tal e tal coisa, e eu seria um privilégio estar junto a vocês. De 12 que ela mandou, 11 chamaram para conversar. Né? Então, prática. E o Dale Carnegie traz muitas evidências e muita prática. Meu caro web espectador, minha cara web espectadora, nós, pensando sempre em avançar o Clube do Livro, como é um livro extenso, né, um livro maravilhoso, nós entendemos que no próximo encontro nós estaremos fazendo uma amarração, vamos estar trazendo todo o restante do livro para você no encontro único, que vamos estar divulgando na programação em breve. E depois disso, nós vamos trazer uma nova obra, um novo autor para conversar com você. Eu acho que é bom assim, né, Kelly? O que tu acha? Fica excelente esse formato, né? Porque o livro, ao longo dele, vão ter 9 princípios. Nós já falamos de 3, né? Ótimo. Que é o não critique, não condene, não se queixe, que fizemos lá no encontro passado. Abertura, Hoje a gente falou sobre apreciar honestamente as pessoas, né? E o despertar um forte desejo nas pessoas. Agora a gente tem mais 6 princípios. Então, fica um formato interessante para que a gente consiga falar dos 6 restantes, trazendo evidências. Ótimo. Quanto mais evidências nós trouxermos, e esse livro ele é praticamente todo em evidências, mais eu consigo refletir, trazer para os meus dias de hoje e aplicar. E é como a gente estava conversando lá no início do podcast. Esses princípios, quando eles se tornam hábitos, é onde causa a transformação nas pessoas, que tantos dizem assim, nossa, esse livro transformou a minha vida. Esse treinamento transformou a minha vida, mas o que foi que aconteceu? Eu tive uma mudança de hábito que gerou novas atitudes e aí superaram e melhoraram todos os meus resultados. Sim. Então é isso que vai fazer com que a gente traga para vocês nessa leitura mais compactada. Com certeza. Lembrando, né? Posso pedir teu exemplar aqui? Claro. Lembrando que nós estamos ao longo desse primeiro livro abordado, essa obra que é um best-seller, você pode, em qualquer livraria tem, pela internet, audiobook, vale muito a pena você ter contato com essa obra de Dale Carnegie, realmente um best-seller que influenciou muitos profissionais nessas
8 décadas de existência dessa obra, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é um livro que vale a pena você ter na sua biblioteca, né, Kelly? Com certeza. É um best-seller, né? E está presente em mais de 50 países. Já treinou mais de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu convido que você seja o próximo, né, a vir para esse treinamento que é maravilhoso, transformador, que realmente traz resultados. Estou à disposição, estou lá no Instagram como Kelly Magnus, no LinkedIn também como Kelly Magnus. Como é que é o Kelly? Fala pro pessoal. É KLLY, né? Kelly Magnus, então. Gosto muito de trocar ideias, gosto muito de escutar, né, essas questões mais pessoais. Tá na tela aí, né? E tá aqui na tela, né, para vocês observarem. E eu estou à disposição, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, contigo, Thiago, contigo, Cláudio, fazendo parte desse projeto, né, do Clube do Livro. É muito importante que a gente possa compartilhar conhecimento. Né? Eu sempre digo assim, o conhecimento só para mim não faz sentido. A gente precisa compartilhar com as outras pessoas, e a gente está aqui compartilhando com vocês. Eu vejo que no primeiro vídeo, algumas pessoas comentaram ali na aba de comentários, fizeram perguntas. A Kelly vai respondendo também, estou à disposição. Continue interagindo aqui no Clube do Livro do programa Hora. Kelly, muito obrado. Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade novamente, né? Compartilhem lá, comentem, né? Que pode ser que transforme a vida de muitas pessoas com essa leitura. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. É o nosso desejo. Mais uma vez pela oportunidade. Perfeito, cara. E já vou me preparar para a próxima. É isso aí. Em seguida já vai ter outro encontro. Exatamente, onde a gente vai estar avançando nessa obra do Dale Carnegie. Claudião, muito obrigado pelo comando aqui do nosso programa, nosso diretor, o Cláudio, pilotando a nave, que é o Clube do Livro do programa Hora. Eu vou dizer assim, ó, um beijo no coração, fica conectado, vai curtindo, vai compartilhando, que sempre tem coisa boa para você aqui no nosso canal. Um beijo no coração, tô indo lá.